Vamos ter que fazer pelo Face 1, graças a Deus, né, gente, que voltou aqui. Probleminhas técnicos para quem tá assistindo. Obrigada pela audiência por ser um feriado, né, gente? Maravilhoso. Doutor Carlos aí já. Ei, doutor Carlos, conseguimos. Jesus. Ai, ai. Eu tô rindo aqui, viu, gente? Porque, olha, eu virei uma expert. Ó, doutor, chegou. Tudo Oi, bem? será Olha, que vai agora? só precisa dar uma Tudo giradinha aí no bem? seu celular que tá aparecendo um pedação aí da sua cabeça aqui para cima. Só dá uma mexidinha aí, tá de boa. Nós tivemos um probleminha, gente, pela plataforma. A plataforma, ela gira em vários canais, né? Eu tenho vários canais, tenho grupos, eu tenho YouTube, Facebook, tenho tudo. Menos o Instagram, que não pode rodar pelas plataformas, né? E quando a gente foi testar, a internet do doutor estava um pouco oscilando. E aí a gente optou por tentar por aqui. Então, nós vamos tentar, espero que dê certo. Se não der, a gente reagenda, claro, porque isso faz parte de qualquer coisa, é normal. Já aconteceu comigo na minha primeira live, que eu tive que remarcar por conta da internet. Você está me ouvindo, Carlos? Carlos, está me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Cara, tô ouvindo sim. Maravilha. Então, beleza. Tá tudo perfeito agora, tá? Ela parece uma imagem dupla para você, né? Minha e sua. Alô, Isso, alô. você em cima. Tá me ouvindo? Maravilha, então. É isso aí. O seu som também pode estar na metade, Estou ou um ouvindo pouquinho mais para sim. cima, gente. Maravilha. Mais uma vez, provado aí para os nossos espectadores, aí, internautas, na verdade, que o meu Face 1, ele é unânime. Nós já estamos com uma audiência bem acima, né, Ju, do normal, tá bom? Então, a gente vai continuar sempre, infelizmente, não fazer aquela plataforma um pouco mais assim, mais eficiente, mas pelo Face a gente está tendo. A internet do doutor está oscilando ainda. Uma boa noite para todo mundo que está entrando aqui. Ângelo Toldo, Cíntia, Geraldo dos Santos Gonçalves, um abraço para você, senhor Geraldo, muito conhecido aqui em São Bernardo, que está sempre acompanhando as lives. Fico muito feliz, Reinaldo Santos. Percebo que todos no Face 1 é diferente, viu, gente? O Face 1 é um perfil onde eu tenho mais de 5.000 amigos que eu conheço. Então, eu acho que por conta disso fica melhor a visibilidade. Doutor Carlos? Oi, doutor? Alô? O senhor está me ouvindo? Vamos ver se a gente Tô consegue. ouvindo, com alguns Voltou? tropeços, mas tô ouvindo. Tá, né? A sua internet que está um pouco oscilando aí. Provavelmente a internet hoje, no dia de feriado, ela dá uma oscilada. Acontece, a gente fica até na hora meio assim, né? Fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque é uma correria. Mas faz parte. Eu vou tentar ver se a gente consegue fazer com a internet da maneira como tá. Se a gente vê que está dando muita instabilidade, aí a gente remarca. Se você não tiver verificar se está oscilando, se está pulando muito, porque às vezes não dá para você ouvir as minhas perguntas. O delay tá muito grande para ele. Tá com delay. Tá com super delay aí. Acho que é Tá super. pela realmente feriado, né? Não sei Pode se é ser. isso, é. Aqui não costuma muito falhar. A gente não teve nenhuma falha, então pode ser a internet mesmo. Você consegue ver se ela tá cheia, a sua internet, se está oscilando? Você está bem próximo da onde está a internet? Tô bem próximo e tô sozinho em casa. Se for Tranquilo. problema, é problema externo aí, não é aqui em casa. Infelizmente, Com não, certeza. não está nas minhas mãos aí. Eu estou ouvindo você bem agora. Eu estou te ouvindo muito bem. Sim, ok. Você está me ouvindo? Podemos tentar, né? Tô ouvindo, sim. Aham. Maravilha.
lá. Não vou nem mexer no meu celular para não sair do lugar. Bom, gente, então não vou perder muito tempo. Diferente da plataforma que eu consigo colocar as minhas lives da semana, tá? Eu não vou conseguir acessar por aqui porque estava tudo no meu celular. Então eu vou tentar puxar pelo WhatsApp o que eu tenho, que a minha assessora Mara, né, minha colaboradora aí, passou para mim, para eu passar para vocês, né? Amanhã a gente vai ter uma live sobre barra de access e óleos essenciais, né? Que a gente pode estar utilizando para a saúde, para melhorar a nossa vida em todos os sentidos, tá bom? No dia 9, vamos pegar aqui as últimas que a Mara passou para gente. No dia 9/9, vai ser com a Gisele, né, que é uma coach, como cuidar de nossas emoções em momentos difíceis. Depois, no dia... eu não tenho a sequência, porque elas me passaram como um documento DocX e estava na plataforma, tá, gente? Então, assim, eu estou tentando também abrir por conta desse problema que a gente teve. E a hora que abrir, eu passo para vocês com calma, tranquilamente, tá bom? Mas, assim, são lives imperdíveis. A gente tem a chama de Maratona 10, que começa com o Dr. Carlos hoje, falando sobre transtorno de personalidade e bipolaridade. Então, vou começar já apresentando o Dr. Carlos. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, estágio em neuromodulação, Harvard Medical School. Tem um currículo muito bom. A carreira é residente médico da Unifesp, fazendo treinamentos nas diversas áreas de psiquiatria, além de estágio extraordinário em Harvard Medical School. Tem experiência em emergências psiquiátricas, interconsulta, ambulatórios de especialidade, internação e hospital-dia. Experiências de quadro de alta complexidade de dependência química, como médico diarista da Cratode, São Paulo. Experiência em psiquiatria, assistente de pacientes internados no Hospital Bezerra de Menezes. Inclusive, nós vamos entrevistar o diretor do Bezerra de Menezes aqui também. Experiência com tratamento psiquiátrico em pacientes de portadores de epilepsia, experiência em segurança psiquiátrica pelo Hospital Israelita Albert Einstein, experiência em residência médica como orientador preceptor de estágio de neurologia na residência da Unifesp Psiquiatria, estágio também na FMABC, no CAPES, aqui de São Bernardo, um abraço para os meus amigos do CAPES também, e experiência em atividades científicas com participação em grupos, transtorno bipolar e tratamentos biológicos em Harvard. Então, uma boa noite, Dr. Carlos, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. E vocês, tudo bem? Tudo bom. Uma volta de feriado aí, com bastante novidade para vocês. Esse tema é um tema que muita gente me solicitou, que eu trouxesse um especialista, um médico ou alguém da área de psicologia. Doutora Júlia, eu agradeço a ação do Dr. Carlos, né, doutor? A gente não nos conhecíamos, e através da doutora Júlia, psicóloga, que fez esse encontro, que essa live acontecesse, e eu agradeço muito por você disponibilizar o seu tempo para passar informação para um público grande, tanto meu quanto o seu, que pode estar nos assistindo, tá bom? Muito obrigada. É um prazer, sempre estou aqui. Sempre estou aí. Qualquer coisa, Carlos, estamos aí. A pergunta... Maravilha. A pergunta que todo mundo quer... Primeiramente, o que é bipolaridade? Como que a gente diagnostica? Quais são os sintomas mais comuns? Como que a gente sabe se uma pessoa é bipolar ou não? Ok. Bom, transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica grave, crônica, né? E quando a gente fala transtorno do bipolar, a gente tem que ter em mente que a gente está falando de um termo que se refere a toda a história de uma doença, né? A gente não está falando para uma pessoa que tem transtorno bipolar, olha lá ela com transtorno bipolar, não é isso. Quando a gente fala esse termo transtorno bipolar, a gente está falando de uma história. Por que eu falo isso? Porque uma pessoa com transtorno bipolar, ela vai ter fases diferentes.
Então, uma pessoa com transtorno bipolar, a maior parte do tempo da doença dela, ela vai se apresentar, na verdade, com um quadro de depressão, um quadro de depressão muito grave, normalmente, né? Na realidade, a depressão ela varia de gravidades, mas é frequente ou é talvez especificador do quadro ou de uma doença grave, como transtorno bipolar, um quadro de depressão grave. Quando eu falo depressão grave, eu falo daquela pessoa que está no quarto escuro, que não quer abrir as janelas, que não sai para comer, eventualmente, veja bem, até que não toma banho, faz xixi na cama, né? Tem esse tipo de coisa. Chega a não fazer higiene, né? Chega até eventualmente a ouvir vozes, né? Então é uma situação muito grave. A maior parte do tempo da doença a pessoa está deprimida. Uma outra parte do tempo da doença, a pessoa se apresenta numa forma em que a gente chama de mania, né? Na forma da mania, a pessoa ela está em um estágio de euforia. Então ela está falante, alegre, né? Mas veja que quando eu falo euforia, falante alegre, tem que ficar claro que é algo totalmente fora do normal. Não é simplesmente uma pessoa bem alegre, não. Ela está bem alegre achando que ela ganhou na loteria. Ela está dizendo que ela quer comprar 10 carros ao mesmo tempo. Ela está dizendo que ela vai casar com 10 homens, que ela vai casar com o Brad Pitt, que ela vai ser príncipe. Ou às vezes que ela está falando diretamente com Deus. Tá? Ou, por exemplo, que ela é um duque, né? Então é algo que foge da normalidade, as pessoas percebem que aquilo não está normal, né? E isso começa a ganhar comportamentos que fogem de maneira absolutamente clara da normalidade, a ponto da pessoa começar a não falar coisa com coisa. Então ela fala coisas grandiosas e a própria compreensão de onde ela quer chegar começa a não ser clara, né? Esse tipo de situação, esse quadro de agitação, de expansividade do humor, de sono reduzido, dorme 1, 2 horas, às vezes não dorme nada e tá ótimo, tá andando para lá e para cá, tá dançando, quer sair pelado na rua, quer comprar muitas coisas, né? Esse quadro totalmente fora da normalidade, de um humor acima do normal, que a gente chama de mania, ele tende a ser menos frequente, intenso e duradouro do que os episódios de depressão. Normalmente dura uma semana para os quadros de transtorno bipolar típico, tipo 1, dura pelo menos uma semana, pode durar até mais, mas normalmente é um quadro tão grave que hoje em dia o paciente rapidamente ele é internado, né? É uma situação que a família rapidamente percebe que é uma situação grave, né? Então esse é o quadro grave típico, né? Uma pessoa com transtorno bipolar, a gente poderia dizer que 50% do tempo da vida dela ela está em franca doença, ou seja, ou deprimida, 90% do tempo deprimida, 10% do tempo maníaca, como eu estou dizendo, acabei de falar, e os outros 50% ou ela está normal ou ela está com sintomas residuais, ou seja, um pouquinho mais alegre que o normal, um pouquinho mais irritada que o normal, ou um pouquinho mais triste, um pouquinho mais deprimida que o normal, mas não chega a ser mania clara, não chega a ser depressão claras, francas, né? Ou seja, permitem a funcionalidade normal dela, ela trabalha, mas ela sofre com tudo isso, né? Outra característica importante é que o transtorno bipolar é uma doença que vem e acomete o indivíduo. Então, é uma pessoa que vem ao longo da vida normal e lá pelos 18 anos, de repente, muda o comportamento, explode uma mudança de comportamento. Uma doença crônica, evolutiva e que, portanto, exige tratamento continuado o resto da vida. Doutor Carlos, uma pessoa pode ter vivido anos sendo bipolar e nunca ter sido diagnosticada? Ela pode viver normalmente e achar que tem achar que é um probleminha mais simples. E o que isso pode levar para a vida dessa pessoa? Pode destruir a vida da família? O que pode levar? O que é mais comum que você vê nos seus pacientes? Existem vários dramas relacionados à doença possíveis, né? Desde o drama, por exemplo, de não existir um sistema de saúde adequado e, por exemplo, a família ela atribua aquela alteração de comportamento ao jeitão do paciente.
Então a pessoa ela tem a evolução natural da doença livre, mas por não compreensão que aquilo é uma doença. Simplesmente a família entende que aquilo é o jeito dela. Então a pessoa ela sofre de uma maneira muito mais grave, né? Isso é um não tratamento, não reconhecimento por dificuldade do sistema de saúde de reconhecer e mesmo de consciência de afecções psiquiátricas de maneira popular. A família não tem compreensão daquilo ali. Existem outras causas também, como, por exemplo, a dificuldade de crítica da pessoa. Então, a pessoa ela vai no médico, o médico explica para ela, mas às vezes até como característica da doença, muitas vezes a euforia dá a sensação para a pessoa que ela está tão bem que ela não tem nada de errado. Então, isso faz com que ela não tome remédio, não vá no médico, contrarie isso, e daí pode haver uma divergência familiar. Então, a família correndo para tratar, mas o paciente fugindo do tratamento. Poderia existir uma coisa assim. E também existe a dificuldade do diagnóstico. Então, existem alguns relatos que mostram, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um lugar de excelência do sistema de saúde, de uma maneira geral para a saúde mental, e a gente sabe que, por exemplo, existem algumas médias que dizem de 13 anos, desde o começo dos sintomas até o diagnóstico formal do transtorno bipolar, porque realmente existem casos onde o transtorno bipolar, eu estava comentando que o transtorno bipolar, a maior parte do tempo, a pessoa se apresenta como um quadro de depressão. Então, se a pessoa ela se apresenta como um quadro de depressão e não tem outras características anteriores que permitam que o médico perceba que não é exatamente a depressão típica banal, essa pessoa às vezes vai ficar anos sendo tratada como depressão normal até que seja esclarecido que é um quadro de transtorno bipolar através da eclosão de um quadro grave desses, que gera uma internação, ou gera uma situação grave familiar, uma situação de risco policial, às vezes, uma coisa assim, né? Carlos, eu vejo você falar e assim, como eu tenho, né, alguns pacientes com essas características que passam pelo psiquiatra, você mencionou também que trabalhou no CAPS, que é o nosso Centro de Atenção Psicossocial, que é a ponte de quem utiliza o sistema único de saúde, né? É uma alternativa para quem não tem convênio, etc. Eu fico pensando assim, quando uma pessoa dessa chega ao psiquiatra, que você diz em termos de diagnóstico, se você faz um checklist, vamos supor, dos sintomas, existem exames que você conseguiria pedir ou solicitar que realmente comprovasse essa bipolaridade? Tem alguma coisa física, por exemplo, como a enxaqueca, que dizem que é genética? Tem alguma coisa que existe mais do que os sintomas dentro da pessoa fisicamente que comprove que ela é bipolar? Infelizmente, não existem exames confirmatórios. Na verdade, existem exames que excluem, que ajudem a excluir, porque um quadro, tanto de depressão quanto mania, muitas vezes eles são muito semelhantes, por exemplo, intoxicação de cocaína, intoxicação de álcool, de crack. Às vezes é um quadro de hipertireoidismo, então uma crise de hipertireoidismo pode gerar algo muito semelhante a uma crise hipomaníaca, maníaca, né? Então, mas ela não existem alguns... Não é genético. Não, existe um componente genético, né? O que significa um componente genético? Significa que uma pessoa que tem um parente de primeiro grau com transtorno bipolar, e na verdade também com esquizofrenia, existe uma relação cruzada. Quem tem parente de primeiro grau com esquizofrenia, primeiro grau, pai, mãe, irmãos e filhos, tá? Aumenta em 10 vezes a chance de ter uma doença psiquiátrica, transtorno bipolar ou esquizofrenia. Porém, veja bem, como são doenças relativamente raras, 10 vezes uma doença rara continua sendo raro de alguma maneira. Então não é uma coisa também para ter grande preocupação. Não significa que se eu tenho transtorno bipolar, eu vou ter filho que vai ter transtorno bipolar. Aumenta em 10 vezes, né? Talvez seja mais importante até para o médico ajudar no diagnóstico, se souber que tem algum parente de primeiro grau, ajuda a fechar o diagnóstico, talvez, ou ajuda a ter precauções num quadro de depressão recorrente, do que assim, dizer que existe um fator preponderante ali genético, não.
Doutor Carlos, então se a gente tivesse, para eu vamos supor, me autoanalisar, eu sou uma pessoa que estou desconfiada que eu tenho bipolaridade, ou eu não sei se chama isso, transtorno bipolar. Eu posso começar analisando os meus sinais e sintomas, né? Eu posso eu mesma. Então, eu poderia verificar o quê? Primeira coisa é se eu estou uns dias depressivas e outros dias eufóricas. Seria isso uma característica predominante? O que eu realmente poderia classificar para eu ir ao psiquiatra? Para eu falar, não, agora realmente então, eu estou preocupada, eu vou ao psiquiatra. Essa é uma excelente pergunta, mas eu quero recuar um pouquinho para responder, porque é assim, é sempre delicado a gente falar na autoobservação, né? Porque o que acontece é assim, quando eu vou tentar entender alguma coisa, a gente sabe que a compreensão de conceitos, né? Normalmente a gente está falando de conceitos que são às vezes ilimitados, é um conhecimento infinito, né? Então, quando eu vou tentar compreender aqueles conceitos que são ilimitados, muitas vezes a gente precisa de um filtro para saber hierarquizar o que é mais importante para mim naquele momento, né? Porque senão, se eu não tiver esse filtro, se eu tiver envolvido emocionalmente com aquilo, acho que todos nós já passamos por isso, né? É normal, até eu como médico já passei por isso. Quer dizer, se eu tenho uma dor, eu vou lá, jogo no Google e a primeira coisa que eu vou ver é a mais grave, porque eu estou preocupado, né? Então, o ideal é que quem vá avaliar aquilo ali não seja a pessoa que esteja interessada diretamente naquilo, porque ela vai ter um distanciamento emocional para avaliar. Mas, de alguma maneira, é fato que o primeiro a se preocupar é o próprio indivíduo. Então, tem que ter uma medida, que é essa tua pergunta. Qual é a medida? Qual é o ponto para a pessoa se preocupar para ir no psiquiatra, né? E o que eu diria é que a lógica deveria ser mais no sentido de orientação e de sofrimento geral. Deveria ser assim, olha, se você está percebendo que você não está bem, vá no psiquiatra para orientar, né? Vá lá e converse, porque uma consulta apenas já vai servir para orientar, para dar clareza e tranquilidade. Porque a gente está falando de transtorno bipolar, mas talvez a maior, assim, o feijão com arroz do psiquiatra, a maior parte, são doenças mais leves, que são a ansiedade, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. E talvez, assim, um dos motes preferidos da ansiedade generalizada é o temor das coisas, né? E o temor da doença, de eu estar doente, eu estou com bipolar, eu estou maníaco, eu estou depressivo, né? Esse tipo de coisa pode aumentar se a gente estimular muito esse tipo de coisa. Então, eu diria que se a pessoa está muito preocupada, já está com motivo de ir no psiquiatra. Porque se não for, se às vezes não é bipolar, pode ser ansiedade. Já está justificado. Né? Agora, se a pessoa ela não está com nada disso, né, e ela quer, por exemplo, aí eu acho válido, né, algo mais ou menos assim, a pessoa na verdade, ela é uma observadora, ela tem um amigo, alguém que ela está vendo que tem alguma coisa estranha. Aí ela vai lá dar uma lida, ela vai ver. Aí eu diria assim, ela tem que perceber quais são os sinais mais claros do transtorno bipolar. São aqueles sinais que especificam o quadro, que é aquela pessoa claramente fora de si, falante. Mas veja, daí eu diria que eu tenho que deixar claro que é algo claro. É algo que qualquer pessoa, mesmo sem um psiquiatra avisando, perceberia que tem algo errado com a pessoa. Ou a pessoa ia dizer, essa pessoa está usando droga, e ela ia tentar teorizar o porquê a pessoa está tão estranha, de tão estranha que ela fica, né? Então ela vai falar assim, não, alguma coisa está acontecendo, ela está muito agitada, ela não dorme, ela fica rindo o tempo todo, ela fica contando piada sem sentido, ou piada que deixa de todo mundo envergonhado, piada sexual, sendo que não deveria falar nada disso, né? E é algo constante ao longo de dias, então todo mundo fica preocupado, né? Então isso é um sinal normalmente que é bem específico e que muito possivelmente está na linha de transtorno bipolar. O que eu percebo, até na sua fala, mas assim, na experiência que eu tenho, né, em saúde pública, é que muitas vezes a família detecta aquilo no paciente, mas ele não aceita ir ao psiquiatra. É como se ele falasse, eu não tenho nada, eu não vou em psiquiatra coisa nenhuma, eu tô ótimo. E na hora que ele tá ruim, ele vai na farmácia, compra um remédio, por exemplo, para um calmante, né? Toma, como diz, aquele suco de maracujá. Eu já vi tanta gente fazer isso, mas é tão comum, porque as pessoas não levam a sério uma doença que pode acabar com a família inteira, né?
destruir Sim. uma família por conta de um caso assim. Então, é uma doença que tem que ser tratada, mas a pior questão, eu acho, no meu ponto de vista, é levar essa pessoa, ela entender que ela precisa de tratamento. Eu penso essa dificuldade maior. Depois que leva e trata, Sem é dúvida, ótimo. sem dúvida. Na Mas verdade, antes, antes é. né? Aham. Não, é isso que você está dizendo, né? É um dilema, na verdade, da alteração do comportamento que sempre houve na história da humanidade, né? Por muito tempo né, de alguma maneira relacionada a maus espíritos, alguma coisa assim, relegados essas pessoas ao escondimento, né, ou ao abandono, né, e de alguma maneira, lá por volta de 1800, houve uma atitude sanitária, no sentido de construir, né, os grandes hospitais manicomiais, né, que era um esforço médico de tentar avaliar aquela alteração de comportamento como realmente um problema da cabeça, né, um problema de funcionamento da cabeça, né, mas ainda sem muita alternativa, com muitas dificuldades, não tinha dinheiro, então problemas higiênicos, e aquilo tudo foi evoluindo para a psiquiatria como é hoje, e hoje a gente vive um certo dilema que é, na realidade, até onde vai a liberdade do sujeito doente e a liberdade de nós técnicos e a liberdade da família em intervir nesse tipo de coisa. O que existe de uma maneira geral no mundo, né, mais ou menos consensual, é um limite que diria mais ou menos assim. Quando a pessoa ela tem um impacto no comportamento dela, onde claramente ela perdeu a capacidade de julgamento, ou seja, se ela não está falando com nada, né? Ou se ela está falando que tem um demônio entrando pela janela, né? Ou se ela está dizendo que é o FBI está querendo entrar em casa, ou ela está andando em zigue-zague pela rua, no meio dos carros, veja, ela está se colocando em risco. Então, veja, é um ato de compaixão você pegar essa pessoa à força. Porque se a gente pega a força, a gente está dando a chance para talvez ela interna, ela melhore e talvez ela melhore, ela agradeça, né? Aí é involuntário, ela vai lá, ela contra a vontade, ela pode agradecer. Sim. Carlos, eu queria agradecer também aqui a audiência do pessoal. O pessoal está elogiando bastante. Você está chovendo de pergunta. Eu estou tentando Opa, que bom! associar as Que perguntas legal! que eu tenho. Estão te agradecendo, está indo super bem. Eu realmente estou muito feliz por você estar aqui. Eu tenho vontade de fazer pergunta para você Que a legal! noite toda, de tanta coisa que está vindo aqui. Tem muita gente perguntando. Mas Que calma, legal, pessoal, obrigado, eu já gente. vou entrar no tratamento. Ainda não entrei no tratamento, mas vou entrar. Eu queria tirar uma outra dúvida. Então, quer dizer que o transtorno de personalidade, a bipolaridade, ela faz parte, é uma doença do transtorno de bipolaridade, personalidade, certo? Mas a gente tem outras doenças. A bipolaridade é uma delas, é isso? Não, aí é uma coisa muito importante, Isso né? eu tenho Que a gente muita sabe. dúvida, porque as pessoas Sim, confundem sim. bipolaridade com transtorno de personalidade. Perfeito, perfeito. Isso é muito importante fazer essa distinção, né? Porque, na verdade, veja, gente, quando a gente fala assim, quando a gente fala de psiquiatria, eu sempre falo o seguinte no consultório. A gente tem que saber diferenciar que saúde mental não é a mesma coisa que uma pessoa feliz, né? Saúde mental é um cérebro que funciona direito. Então, um cérebro que está funcionando de direito na guerra é uma pessoa que está triste lá, né? Está desesperada, está sofrendo, mas ela está saudável mentalmente, né? Da mesma maneira, um assassino, tá? Uma criança que está na favela, que aprendeu que é divertido dar tiro na cabeça do adversário, né? Essa criança, ela é saudável, porque a mente dela, ela foi capaz de aprender socialmente. Aprendeu errado. Aprendeu valores morais errados. Mas aprendeu a contento, né? E aí que entra a diferença entre doença mental e transtorno de personalidade. A doença mental é uma afecção do funcionamento da psique e do cérebro, tá? O meu funcionamento mental ele não funciona mais, tá? Então, a minha capacidade de emoção, de regulação de emoção, de resposta aos ambientes, ela não está funcionando bem. Isso é uma doença. E isso a gente trata com remédio. O remédio tende a ter boas respostas. Outra coisa é transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade significa o seguinte:
é uma pessoa que, como todos nós, temos nossas dificuldades por mal compreensão do mundo, por doutrinas erradas, por conceitos errados do que é certo e errado, como que eu vou ser feliz, como que eu vou ser triste, né? Só que o que acontece é todos nós sofremos com isso, né? Quem de nós nunca achou que ter dinheiro ia trazer felicidade, ter poder ia trazer felicidade? Quando chega lá, não era lá que era felicidade, né? Só que o que acontece é que existem pessoas que acabam tendo essas visões ainda mais intensas e acabam, como eu dei exemplo, o garotinho lá na favela que aprendeu de maneira muito precoce, muito intensa, que o poder e que tirar a vida do inimigo é uma coisa muito prazerosa. Então aquela criança, ela não tem uma doença mental, mas ela aprendeu que ser feliz é uma maneira tão perversa que vai trazer tanta dificuldade na vida dela, que vai trazer dificuldade para ela, porém não através do mau funcionamento mental, mas através de uma malformação do caráter. Ou seja, igual à má formação da personalidade ou do temperamento. São sinônimos, temperamento, caráter. Então, quando eu falo transtorno de personalidade, eu estou falando de uma pessoa que tem uma personalidade tão intensa, que às vezes acaba gerando prejuízo comportamental para ela. Mas aí a coisa não é tanto remédio, aí a questão é mais psicoterapia, mais rever os seus parâmetros, né? Que é algo que todos nós deveríamos fazer. Talvez a gente deveria chamar isso, a gente deveria talvez chamar isso de amadurecimento. Todo mundo tem que amadurecer. Só que quem tem transtorno de personalidade tem que amadurecer mais e mais rápido, né? Porque eles são mais imaturos. Seja porque é psicopata, porque tem prazer em violência, seja porque é borderline, é uma mulher muito imatura, muito intensa, ama, odeia, tem pesadelo só em pensar em perder o namorado. Cada pessoa com o seu grupo Muito de bem dificuldades. colocado. Muito bem explicado, muito mesmo, de uma maneira simples. Legal. E as pessoas estão entendendo aí que eu estou achando legal que o pessoal está colocando. Eu vou entrar numa pergunta de uma internauta, eu acho que você já respondeu, mas eu percebi que várias pessoas perguntaram a mesma coisa, parecido, tá? Aparecida Brolini, Tá. por que o bipolar mentem? Por que os bipolares mentem? As pessoas com a bipolaridade. Sim. A minha resposta para isso é sim, não é verdade. A verdade é que todos mentem, né? Todo ser humano mente, mas Não a só gente bipolar. tem não só o bipolar. Poderia dizer, sou católico, a minha fé diz que não deveríamos mentir. A gente tem livre-arbítrio, às vezes é mais fácil mentir, mas a gente deveria lutar por não mentir, tá? Isso é uma questão moral. Veja, a gente está falando de questão moral religiosa, tá? E se a gente for julgar o paciente com transtorno bipolar, eu aceitaria julgar ele no seguinte sentido: quando ele está sem sintoma, ele é igual a nós. De acordo com a doutrina, a criação dele, ele vai mentir mais ou menos, igual a nós, tá? Agora, se ele tiver com sintomas, ora, se ele mente mais, é porque ele está doente, né? Ele precisa tomar remédio, ele vai melhorar, ele vai mentir menos. Então, veja bem, o que eu quero dizer é que é diferente uma mentira porque a pessoa está ouvindo voz, o demônio está dizendo para ele mentir. Isso daí nem deveria ser chamado de mentira, né? Isso a gente chama de delírio. Ou talvez de, sei lá, discurso consequente de alucinação, né? Mas não de mentira, porque mentira já vem com essa conotação de valor moral. Eu fico pensando que a psiquiatria é uma das áreas que mais consegue colocar o ser humano de uma forma mais global, né? Vocês não são só técnicos, vocês também analisam muito o pensamento humano, estudam muito história, né? O comportamento, né? A evolução, até o mundo, né? Como que o Brasil está hoje para se comportar da forma que está se comportando, né? Então eu vejo que a psiquiatria ela é muito ampla. E eu acho que todo mundo devia passar uma vez na vida pelo psiquiatra para entender que psiquiatra não dá só remédio, ele também vai poder te ajudar de outras formas, né? E que você não é um doente porque você vai no psiquiatra, ao contrário, você está indo lá porque você não e outras coisas mais. Eu vou fazer outra pergunta porque tem muitas perguntas aqui, tá? Depois o pessoal fica bravo comigo que eu não faço as perguntas. Maria Isabel Jimenez
Obrigada, boa noite. Ela coloca assim: uma pessoa bipolar pode ter esquizofrenia? Qual a diferença dos dois? Conceitualmente não é adequado, tá? Eu tô um pouco demorando para responder, porque existe, Tranquilo. na realidade, uma certa discussão. É inegável que existe um tipo de caso clínico que mora entre o transtorno bipolar e a esquizofrenia. E esse quadro a gente chama de transtorno esquizoafetivo, tá? Isso seria o mais próximo disso que a espectadora está perguntando, que é a união das duas doenças. Mas a união categorial, não. Isso não. Mas existem aqueles quadros que de fato unem um pouco de característica das duas doenças, e daí a gente categoriza como transtorno esquizoafetivo, tá? A diferença entre as duas, basicamente, acho que assim, a forma mais concreta de eu dizer seria: transtorno bipolar tende a ter uma evolução melhor, a pessoa ela tende a viver mais próxima da normalidade, com retorno à sua funcionalidade mais próxima do normal. E é uma doença que cursa com menos quadros psicóticos, menos eventos na depressão ou da mania. Pode acontecer, com frequência acontece, mas a intensidade dos fenômenos psicóticos, que são delírios, crenças de que estão perseguindo, demônio, polícia, alucinações auditivas, isso é menos. Na esquizofrenia é isso que é o preponderante, e a depressão e a mania ela basicamente não existe, né? E a esquizofrenia ela tem uma evolução um pouquinho pior. Ok. A Malu colocou que você está explicando de forma muito simples e que está todo mundo entendendo, tá? Um elogio aí Ah, que bom. para você. Obrigado, Malu. Obrigado. A Maria Célia Reis, ela faz uma pergunta que eu achei interessante, tá? Para quem não sabe disso, ela pergunta dos pontos gatilhos, se existe algum ponto gatilho que desencadeia essa euforia ou essa depressão no bipolar. O que é o ponto gatilho? Alguma coisa que leva ao episódio de bipolaridade. Sim. Bom, o transtorno bipolar, no início da doença, ela tende a ter esses eventos externos que desencadeiam o quadro. Então, é muito comum que no início... Então, por exemplo, o transtorno bipolar tipo 1 começa lá pelos 18 anos. Então, é comum que quando ele ganha um emprego, tira nota 10, começa um evento maníaco, fica eufórico. Ou começa um namoro, fica eufórico. Ou passa no vestibular, fica eufórico, né? Aí, de repente, perde o emprego, perde a namorada, fica deprimido, tá? Isso tende a ser assim no começo, nos primeiros episódios da doença. Mas ao longo dos anos, a doença ela vai ganhando uma complexidade e uma gravidade maior. Os sintomas, inclusive, vão ficando mais interrelacionados. Os quadros eles começam a não ficar tão claros como depressão e mania, eles começam a ficar mais mistos. E a gente diz que a doença começa a ter pernas próprias, ou seja, começa a não ter fatores deflagrantes e a pessoa começa a ter ciclo, né, sem ter motivos claros. Isso, claro, sem ter tratamento, né? Com certeza. Doutor Carlos, agora vamos entrar nos tratamentos. Quais os tipos de tratamentos que existem atualmente para o paciente que tem bipolaridade ou para os pacientes com transtorno de personalidade? Se tem diferença, ou se que você explicasse para os nossos internautas se tem cura, se esse paciente pode realmente melhorar de vez, nunca mais. Eu acho que no começo você falou que ele pode manter, mas eu gostaria que você reforçasse em relação aos tratamentos. São muitas pessoas perguntando, então eu vou resumir para você já responder para bastante gente. Ok. Então, eu vou tratar dessa maneira, é simplificado, mas eu vou tratar dessa maneira com vocês. Transtorno bipolar é doença, transtorno de personalidade borderline não é doença, é um jeitão de ser. É um jeitão complicado, mas é um jeitão de ser, tá? Sendo o transtorno bipolar doença, o tratamento é centralmente medicamentoso, tá? Tem que ter remédio, não dá para fugir. E o remédio, ele realmente resolve. Ele é um tratamento eficaz, muito eficaz, né? Dentre os tratamentos, dentre as medicações, a gente tem principalmente os estabilizadores de humor,
como seria o ácido valproico, divalproato de sódio, carbamazepina, carbonato de lítio. São remédios que diminuem a chance ou até anulam a chance de a pessoa vir a ter novos episódios de depressão em uma linha para frente. E temos os antipsicóticos, como quetiapina, olanzapina, aripiprazol, tantos outros, que é para tirar a pessoa da crise e eventualmente evitar também quadros depressivos e coisas assim, tá? São as medicações centrais, não sei se também vem tanto ao caso, mas mais ou menos isso que a gente pratica, né? O importante é saber que se vocês entendem que a cura é tomar remédio e um dia parar, isso não existe, tá? O que existe é continuar o tratamento medicamentoso o resto da vida e ficar bem o resto da vida, se possível acontecer, tá? Agora, tomar o remédio por um tempo, parar de tomar o remédio e nunca mais ter nada, não vou dizer que nunca possa acontecer, pode acontecer, mas a chance é tão pequena, o risco é tão grande, e ao mesmo, por outro lado, os remédios eles são tão seguros que não há justificativa de se expor a isso daí, tá? Então eu diria assim que pelo menos se uma pessoa ela é radical, ela fala assim, eu não quero tratar, acabou, eu quero ver se eu tenho mais uma crise, eu diria, ó, pelo menos continua o acompanhamento com o psiquiatra, continua conversando, né? Para pelo menos ele ir orientando, ó, isso é sintoma, isso não é sintoma, né? Pelo menos orientação, né? Porque a recorrência, ela é praticamente certa, tá? Dos sintomas. Praticamente. Borderline. Só para terminar, sim. Porque eu não falei, né? Borderline eu falei, não é doença, então é o jeitão da pessoa. Como é o jeitão da pessoa, veja, não há tratamento medicamentoso que vai resolver o jeito dela. A gente nem quer isso, né? A gente não quer um remédio que faça eu ser outra pessoa, eu quero ser quem eu sou, né? Mas o que acontece é o seguinte, o tratamento do borderline é psicoterapia, é a pessoa justamente refletir, rever seus conceitos, né? Então ela precisa primeiro querer, segundo liberdade para rever, né? Rever seus conceitos. O que a psiquiatria pode fazer para essas pessoas é tratar as doenças psiquiátricas acessórias, porque veja, se as doenças psiquiátricas como depressão, ansiedade já são comuns para todos nós e aumentam com as situações estressantes do dia a dia, quanto mais quem tem um temperamento difícil que se expõe ainda mais dificuldades, né? Então essas pessoas elas têm muito, muito mais chance de ter doenças psiquiátricas leves. Então, assim, o burden, né, que é o sofrimento de vida delas aumenta muito. Então daí a gente vai tratar essas doenças menores satélites. Mas a causa central, que é a dificuldade de temperamento, não há remédio específico. Maravilha, doutor Caio. Graças a Deus que você está em São Bernardo. Imagina, tá perto da gente. Muita gente agora está pensando, meu Deus, será que eu tenho um transtorno de personalidade? Olha, sim. Uma última pergunta, porque nós já passamos nosso tempo, mas o seu conhecimento é muito grande na área, fala com muita facilidade para o público do Facebook. Amanhã já vai estar no YouTube, tá, gente? Porque quem não conseguiu assistir hoje, eu já publico amanhã no YouTube. Eu queria agradecer também, porque nós estamos com uma audiência pico aí de mais de 200 pessoas online passando. Eu Opa, que consigo legal. verificar, né? Obrigado, porque eu pessoal. tenho o medidor aqui da plataforma. E, assim, muitos amigos que eu vejo, meus amigos aí, então eu agradeço a presença de todos vocês. Teve uma pergunta que eu acho que ela é muito pertinente à fase atual em relação ao isolamento social do Covid, da Covid, aliás, né? Você acha que isso piorou a situação de você no seu consultório? Você teve algum recorrência, por exemplo, pacientes que estavam bem começaram a piorar? A gente teve isso muito nos quadros dos pacientes lá do CAPS, né? Então, eu não sei como foi em relação ao bipolar ou mesmo ao transtorno de personalidade. Renata Duca, eu vi você, viu? Um beijo para você. Vi a Renata, tinha que dar um tchauzinho para ela. Eu também vou dar, então, Renata, porque toda Renata é uma pessoa maravilhosa. É verdade, é verdade. Um beijo, Renata. Sim. Nós também temos um transtorno de personalidade. Ótimo. De perto, todos têm seus problemas, né?
Por isso que, assim, Com certeza assim, tem, né? falar, exatamente, essa coisa de falar de transtorno de personalidade é uma coisa, assim, né, é difícil, porque a gente meio que carimba as pessoas e todo mundo tem os seus traços que lembra transtorno de personalidade. Se qualquer um de nós aqui lê os transtornos de personalidade, a gente vai se identificar com todos, ou com uma boa parte deles, tá? Então, isso daí é normal, né? Não precisa se preocupar. É como eu falei, todos nós temos o que amadurecer, né? Tranquilo, a gente vai Normal, tá passar o bom, gente? telefone dele, gente. Vocês podem ligar de madrugada que amanhã ele vai estar com o consultório aberto. Tamo lá, todo dia. Vamos lá, Né? pergunta da Covid. Do Covid. Então, gente, olha, é uma situação muito grave, muito delicada, né? Muito polêmica. Vou tentar falar de alguma coisa que possa ser útil para vocês, né? Algo muito concreto que eu posso dizer é que é muito claro que piorou a saúde mental de todos, né? Isso primeiro a minha experiência pessoal, claramente piorou, casos muito mais graves têm chegado, até questões que a gente chama de transtornos adaptativos, então se adaptar a essa situação, mesmo pessoas que não tinham doenças mentais, mas se adaptar a essa situação é algo muito grave, está deixando as pessoas em uma situação muito delicada. Então, casos de tentativa de suicídio, piora de doença, instabilidade em pessoas que estavam estáveis, esse é o normal do consultório hoje, tá? Mas isso não é apenas a minha impressão, na realidade, a impressão dos meus colegas, dos meus grupos de Do contato, mundo. e também do mundo, né? E também das revistas que têm, né, mostrado isso. Por exemplo, um dado que eu me recordo aqui, nos Estados Unidos, há mais ou menos 2 meses, aqueles números de ligar para suicídio, né, para acalmar as pessoas, aumentou em 600%, por exemplo, lá o número de pessoas Alô? que independente Alô, alô, doutor? Alô? do que está sendo feito. Sim, Oi? Voltou? voltou. Então eu não vou falar, eu não vou me ater na questão não vou me ater na questão da necessidade ou não de fazer, independente de necessidade ou não, da utilidade ou não. Me parece que o que está sendo feito, o que foi feito, talvez não tenha sido bem pensado a consequência, pelo menos de saúde mental, né? Porque realmente o impacto é muito ruim, muito grande. Tenho comentado com os meus pacientes o preço das pessoas ficar em casa o tempo todo, né? Assim, sem ter contato. Eu brinco com os pacientes, veja, mesmo um assassino que está lá na cadeia tem 1 hora de banho de sol por dia, né? É desumano você prender um ser humano todo dia. Não faz parte da nossa vida isso daí. A gente não, então a gente precisa de alguma coisa. Vai com a prudência, vai num lugar que não tem ninguém, mas tem que ter alguma coisa de normalidade. A gente tem que dar um jeito de voltar para alguma normalidade para a saúde mental, porque aquilo que eu falei, saúde mental não é igual a felicidade. Então, o cérebro ele pode estar muito bem, todo medicado, mas se a gente está vivendo numa lata de sardinha, não tem como estar bem. Não tem como estar bem, e nem é coisa da psiquiatria, talvez a gente poderia dizer assim. Maravilha. Tem algumas outras perguntas, Carlos, que a gente não vai conseguir, é um pouquinho mais extensa, chegou por último. O que eu vou pedir para o doutor Carlos, se ele tiver um tempo, ainda hoje, ou amanhã, ou na quarta-feira, se você puder, como a gente acabou fazendo em uma mídia só, fica mais fácil para você visualizar todas as perguntas, elas estão concentradas no mesmo local, que é esse que você colocou, né? Que é a página, desculpa, o perfil Renata C. Rocha, que é onde a gente vai estar fazendo as lives daqui para frente. E se você tiver um tempinho, tem algumas pessoas que fizeram umas perguntas que eu não tem como, né? Teria que ser você mesmo, né? Claro, Se eu respondo até sim, você claro, sim, sim. foi bem elogiado, puder curtir os seus comentários Que lá, muitos legal. internautas Claro, pode deixar. colocaram lá para Vou ler com você. todo carinho e atenção. Isso, na plataforma a gente consegue colocar os seus contatos, então eu também sugiro, se possível, se você puder depois, a gente vai passar ainda seus contatos, mas se puder escrever nos comentários, escrever uma vez, todo mundo vê aonde que fica seu consultório, porque algumas pessoas já estão mandando para mim recado aqui pelo WhatsApp, solicitando
o telefone do consultório, tá? E são Claro, 3 pessoas claro. que me mandaram um recado aqui no WhatsApp, então depois o doutor tenta entrar nas mensagens e coloca lá para vocês quando ele tiver um tempo, tá bom, gente? Doutor Carlos, eu Deixa gostaria comigo. que você fizesse as suas considerações finais em relação ao tema bipolaridade e transtorno de personalidade. Ok. Bom, primeiro agradecer, dizer que foi uma excelente surpresa. Na verdade, minha primeira live, eu estava esperando uma oportunidade para fazer. Obrigado, doutora Renata. Foi um grande Graças a Deus, prazer deu certo o seu conhecê-la. desenho. Deu certo, foi, aham. Foi Graças difícil pela internet, mas Deus ajudou, né? Porque daí depois deu tudo certinho. a Deus. Obrigado a todos aí que, É isso aí. que participaram. Foi bem surpreendente para mim, não sabia que ia ter tanta gente, foi bem legal. E diria para vocês, utilizem o sistema mental, acho que é pouco utilizado, né? Ir atrás do psiquiatra para orientação, acho que é como a doutora Renata comentou. Uma orientação às vezes cai bem, sabe? Em vez de ficar sofrendo mentalmente, né? Assim, com dúvidas. Tem dúvida, vai uma vez para conversar, né? Transtorno bipolar tem bom tratamento, tá? Às vezes é bem desconfortável, doloroso ver uma situação, mas tem tratamento. E o transtorno borderline, ele virou um pouco moda, mas eu diria que toda mulher mais intensa, latina, tende a ter essas características mais intensas. Faz parte da nossa sociedade, né? Nós brasileiros, a gente é assim. Então não se incomodem muito com isso, não, sabe? Todos nós temos o que amadurecer, né? Tá bom? Muito obrigado pela presença aí de todos. Continue aí, continue um pouquinho. Todas as nossas lives eu faço a indicação de um filme. E eu acabei até antecipando um filme que eu gosto muito sobre transtorno bipolar, que eu assisti, que acho que o doutor já deve ter assistido, que é O Lado Bom da Vida, que fala de um Ah, paciente não com lembro. essa. Então, é muito bom, assista. O Lado Bom da Uhum. Vida é muito bom. Mas hoje eu vou recomendar 2 filmes que eu achei interessante também. Um é um pouquinho mais sério, tem a ver com o tema, que chama A Ilha do Medo, que é um filme antigo e um filme muito bom, A Ilha do Medo. Acho que todo psiquiatra conhece esse filme, é que para mim foi um pouco, marcou bastante. Uma fase que eu assisti, que eu tinha um paciente que também tinha algumas questões mental, psiquiátricas principalmente, e foi importante ter assistido A Ilha do Medo. E um filme para vocês darem risada, assistir em família, que passa agora, passa acho que no Netflix, se não me engano, chama Missão Pijama. É muito engraçado, eu saí um pouquinho da parte séria e vamos assistir um filme mais suave, tá bom? O texto de hoje que eu vou passar para vocês, eu vou passar depois que o Dr. Carlos passar os contatos dele. Dr. Carlos, aonde a gente acha você? Quais as suas mídias? O que você quer deixar de contato para os nossos internautas que assistiram a live? Bom, primeiro eu sempre deixo o meu contato pessoal, tá, gente? Meu telefone pessoal é 11 97 499 1991. Peço só a gentileza de ser contato por mensagem, por WhatsApp, pela dificuldade, né, de atender, para poder O responder a senhor pode todo mundo repetir realmente. devagar, por favor? Pode Vou, repetir vou devagar? repetir depois, vou repetir depois vou escrever lá nos comentários, tá? É Maravilha. 974991991, tá? E atendo aqui em São Bernardo do Campo, atendo em Curitiba também. Eu vou deixar Aqui em São depois, né? Eu Bernardo, tenho, qual se o vocês bairro? colocarem, Qual o bairro que o senhor é atende aqui ali em na São frente, Bernardo? é ali no Jardim do Mar, é ali na Lucas Garcês, bem na travessa do Lucas Garcês, Nogueira, tem ali na frente da igreja, que tem uma igreja católica ali, né? Na Rua Perto do Atlântica, tá? cemitério. Isso, perto do cemitério, exatamente, né? Mas se você colocar Doutor Oliva no Google, tem ali, tem o meu site e tem todos os contatos, tá? Se vocês quiserem. Eu achei no Então, Instagram fico à também, né, que você disposição. está com isso. Tem também, tem A Renata Facebook, Duca, Instagram, né? a sua amiga Renata Duca colocou: Dr. Carlos, parabéns pela primeira live. Que Deus continue a te abençoar sempre. Amém, Muita gente obrigado. elogiando. Emery colocou: foi uma excelente
Foi excelente, por ser a sua primeira live, doutor Carlos. Quando se sabe do assunto, como o senhor, fica muito mais fácil de entender. Então, eu também Oh, muito achei, obrigado. tive a mesma percepção. O texto Que de legal. hoje que eu vou escolher para vocês, como nós não estamos na plataforma, então eu vou ler. Né? Geralmente eu coloco, a plataforma é mais chique, né, gente? Mas eu consigo ficar mais próximo de vocês. Doutor Carlos me deu a sorte hoje de fazer pelo Face, e eu estou achando que a gente vai continuar sempre pelo Face. Olha, vamos lá. Dia 5, não sei se vocês sabem, passou, eu acabei esquecendo de falar, que foi dia da Madre Teresa de Calcutá. E uma frase que ela, né, um texto que ela coloca bem rápido é o seguinte: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então, eu gosto muito de tudo que eu leio dela e eu resolvi Maravilhoso. trazer para vocês, porque dia 5 foi o dia da Madre Teresa de Calcutá e eu esqueci de falar. E não esquecendo que amanhã nós vamos ter uma live sobre barra de access e óleos essenciais. É muito importante também frisar que nos tratamentos de práticas integrativas e complementares é muito bom também, os psiquiatras lançam mão desses tratamentos, muitas vezes, que auxiliam os pacientes, né? E os pacientes que me perguntam muito sobre... Tá sem bateria meu celular, mas vamos lá. Os pacientes que me perguntam sobre como eu sou SUS, como é que eu faço para chegar num psiquiatra, eu não tenho convênio, não tenho condições e tal. O CAPES é uma porta aberta, ela faz parte do Sistema Único de Saúde, da média complexidade, mas ele está dentro, né, da média complexidade, não é igual ao UBS, que está na atenção básica, mas você pode chegar lá no CAPES, aqui em São Bernardo, acredito eu, a gente tem as 9 residências terapêuticas, 9 CAPES, 5 residências terapêuticas, a gente tem o PS Central, né, que cuida da PS Saúde Mental, que é o pronto-socorro psiquiátrico, que fica ali atrás do Poupa Tempo. Então, se você está passando uma situação muito arriscada, o seu familiar pode ir para o PS psiquiátrico, né? Mas se você precisa de uma orientação, você realmente não tem como, não tem condições, está utilizando o SUS, a porta de entrada sua é o CAPES, ou se não, a UBS através do acolhimento da equipe do NASF. Eu sempre gosto de pontuar isso pelo fato de eu ser uma gestora pública, trabalhar com pessoas com deficiência, né? Coordeno um centro de reabilitação com mais de 160 funcionários com deficiência intelectual, visual, auditiva e física, né? Tanto na precoce, na infantil e na adulto. E lá a gente percebe o quê? Essa diferença, e as pessoas às vezes têm realmente dúvidas entre classificar um paciente, por exemplo, um autista que pode ir para o CAPES e um autista que tem que ficar no centro de reabilitação. Então, tudo isso vocês começam pela ponta, tá? Sempre o UBS, CAPES, que é a porta aberta, e vocês vão ser encaminhados para os serviços corretos aí dentro do Sistema Único de Saúde. E o doutor Carlos passou todos os contatos dele, deixou tudo que a gente precisava. Então, doutor Carlos, eu tenho muita gratidão pelo senhor, viu? Porque eu não conhecia você é muito jovem, você tem um currículo extremamente extenso. Eu realmente fiquei impressionada quando eu li a primeira vez o seu currículo. E, assim, a humildade com que você teve de aceitar o meu convite, tá? Então, isso daí demonstra que você é uma pessoa que vai crescer cada vez mais. Você já deve ser muito grande, e grande no sentido como pessoa, então, e que você colhe em saúde e que em tudo que sua família vai merecer aí seja também passado para eles. A humildade com que você aceitou o meu convite de pronto atendimento, nós não nos conhecíamos, mas temos uma amiga em comum que é uma pessoa maravilhosa, que é a doutora Júlia, que veio aqui falar de enxaqueca, é uma pessoa espetacular, também a doutora Ivanira, que é fisioterapeuta, que também conhece o senhor. Então, foram várias pessoas que me falaram de você. E eu fico muito feliz de trazer pessoas desse nível e saber que São Bernardo tem profissionais da sua capacidade, da sua excelência. Isso só traz para a nossa cidade um benefício imenso, a gente só tem a ganhar com isso, tá bom? Então, que você nunca saia de São Bernardo também. Vamos trazer você 100% para São Bernardo e esquecer São Paulo. Tadinho dos pacientes lá. Mas ainda bem que você tem consultório aqui, é bem pertinho, eu fico no Rude Ramos, você ali na Jardim do Mar. Excelente. Olha, eu só tenho a agradecer você. Foi uma excelente live e o público manteve com a gente. Isso é importante. Quando o entrevistado é uma pessoa
que fala bem, o público mantém do começo a fim. Nós não tivemos saída. O público está até agora com a gente, sabia? Até agora, desde Que a hora legal. do teste. Tá Que bom? legal, que Eu legal. agradeço Uma honra você. para mim, muito legal. Muito obrigado, viu, doutor Carlos? Eu vou ligar para você no WhatsApp agora para agradecer rapidinho, sabe? Eu faço sempre isso. E agradecer vocês, gente, que estavam com a gente hoje, né, doutor Carlos? Agradecer todo mundo aí, pessoal Sim. que veio através do doutor Carlos, pessoal que veio através de mim. Obrigada para todos vocês. Um abraço. Um abraço, doutor. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Beijo, gente. Até amanhã, Barra de Tchau. Access. Tem milhões aí de lives marcadas. Nós vamos encher vocês de informação, tá bom? Um beijo.